Espiritismo para Todos é uma felicidade gigantesca estar com vocês. Meu nome é Jovian Ferreira, eu sou da Congregação Espírita André Luiz e estou nesse projeto audacioso de levar para sua casa momentos de reflexão sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, sobre a mensagem que os espíritas proclamam, que também são discípulos de Jesus, que também são mensageiros da espiritualidade. E o que a gente vai conversar hoje? Sobre os discípulos de Jesus. Inicialmente a gente tem aqueles discípulos, aqueles 12, né? Aqueles 12 escolhidos iniciais para seguir Jesus. O discípulo tem uma característica diferente, porque ele não está ali só para conseguir benesses de Jesus. Ele está ali porque foi escolhido para uma missão. A maioria das pessoas que cercavam Jesus queriam tirar dele alguma coisa. Mas os discípulos não. Os discípulos buscavam seguir aquilo que Jesus, estavam aguardando a vinda do Mestre. Quem assiste The Chosen ou faz a leitura da Bíblia ou busca os textos vão perceber que os discípulos eram pessoas com características boas e com características ruins também. Mas as boas tinham um destaque. E cada um com a sua característica diferente fazia com que o apostolado de Jesus acontecesse de uma forma melhor, que a mensagem de Jesus alcançasse de forma melhor, né? Então a gente vai ver as características de Pedro, né? Uma característica mais torrona, mais firme, a característica de João, como mais acolhedor, mais fraterno, mas acima de tudo o discípulo é esse que tem uma função de levar a mensagem. E a mensagem de Jesus é a mensagem de caridade, é a mensagem de amor, a mensagem de perdão, a mensagem de misericórdia, a mensagem de passar pelos problemas, superar os problemas, a mensagem de amor a Deus, de compreensão da magnitude divina, de compreender os desígnios da vida nossa. Então, tudo isso o discípulo tinha que manejar para transplantar para as outras pessoas, através desse amor de Jesus. E aí, a gente tem um momento muito específico, que depois da transfiguração de Jesus, num monte específico, né, na Galileia, deixa eu ler, Tabor, ó, que bonito. Ele se transfigura, né? As vestes dele ficam muito brilhosas e começa a conversar com Elias e com Moisés, né? E nessa conversa, tudo espiritual, né? Alguns discípulos até veem essa cena. E aí, voltando, ele escolhe os 70 da Galileia. Eram 70 pessoas que teriam como missão levar o Evangelho. E aí eles precisavam levar o Evangelho de coração mesmo a essas pessoas, né? Falar com carinho, dizer que a palavra de Jesus estava alcançando, que a paz estava chegando naquela casa. Tentar não levar muita coisa, muitos bens, não acumular coisas. A ideia é que você passasse a mensagem, buscar a sua hospitalidade das pessoas mesmo, né? Para ficar mais íntimo, mais perto. Então, esse processo de transferir conhecimento, de transferir a fé, de transferir a mensagem de Deus e a mensagem de Jesus, exige de nós estar mais perto das criaturas, né? E esse é um dos elementos que Jesus trazia, né,
nesse atuar. Mas quais eram as características desses missionários, né? Desses discípulos? Eles precisavam ter no coração e na ação a capacidade de escutar, transmitir, amar e fazer com que aquelas pessoas começassem a estruturar a vida ou reestruturar a vida segundo os ensinamentos de Jesus. E o que é necessário para ser um bom discípulo, né? O que eles tinham? O que era necessário que eles tivessem? Abnegação, entrega, né? Confiança, coragem, amor, essa característica de que o bambu tem, né? Que ele enverga, mas não quebra. É muito difícil quebrar, né? Então, essa capacidade, resiliência, né, de ir e voltar, também é uma das características. A mansidão, ser manso. Não é aquela pessoa que deixa qualquer coisa acontecer. Não, é manso. Escuta, fala, mas com carinho, né? Não quer impor ao outro. Se o outro vier com a agressão, não vai devolver essa agressão. Esses são os caracteres dos discípulos. E aí eu me pergunto, será que a gente está preparado para ser esses discípulos? Ou a gente ainda não está tão perto dessa ação de doação? É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Como vai o nosso desinteresse, a nossa abnegação, a nossa capacidade de se sacrificar, a coragem, a humildade. E como está o nosso amor? A gente está amando? Quem a gente está amando? Nesse mesmo processo, né, de busca de discípulos, teve um outro momento, que é o momento que logo depois que Jesus ressuscita, ele conversa com algumas pessoas, que eram os 500 da Galileia. Eram 500 discípulos que Jesus dava essa missão de continuar no Evangelho, de levar a palavra para mais pessoas. Ele provou que existe vida depois da passagem, provou a magnitude das palavras dele, provou a importância de que essas palavras fossem repassadas. E ali, com esses 500, ele trava algumas conversas. E aí, ele falou uma coisa muito interessante que eu gostaria de partilhar com vocês. Isso daí está no Evangelho, né? Num livro chamado Boa Nova, de Humberto de Campos. E aí ele fala o seguinte no Boa Nova: enviei meus discípulos como ovelhas em meio de lobos. Os primeiros discípulos foram ovelhas no meio de lobos. E aí a gente quer ser quem, né? Na sociedade, a ovelha ou o lobo? Se a gente quer ser o lobo, lopus, né? Pensa aí, não é isso que Jesus falou não. E aí ele anuncia que vos recomendo que sigais o passo
no escabroso caminho, né? O caminho não vai ser fácil. Esse caminho desses 500 que vão divulgar o evangelho, que nós somos continuadores, né? Que a gente vai ter noites mal dormidas, a gente vai escutar coisa que a gente não deveria escutar, mas a gente não pode, ou não deve pelo menos, desistir da luta, optar pelo caminho do bem. Os dois caminhos vão estar disponíveis, e aí a gente tem que escolher qual o caminho, qual o caminho que eu devo seguir agora, qual o caminho que eu consigo seguir agora. Todos nesse fiel magistério, né, que eu acho que eu posso dizer assim, que Jesus nos confiou. E aí eu queria destacar um outro ponto. Num determinado momento, André faz uma pergunta a Jesus, e essa pergunta que eu queria deixar para vocês de final: como podeis ser fiel eu estando enfermo? Como eu vou seguir Jesus se eu estou enfermo? Coragem. Todos nós estamos enfermos. Da alma estamos enfermos. E é mesmo nessa enfermidade, dando o nosso melhor, seguindo as características mesmas dos apóstolos que a gente conhece, que não eram perfeitos. Assistam The Chosen, por favor, vale muito a pena. É nesse caminho que a gente vai. Às vezes triste, às vezes tendo que demonstrar que assim, eu confio em Deus, eu confio em Jesus, eu entendo a mensagem do Espiritismo. Existem momentos da vida que a gente tem que demonstrar se a gente realmente acredita no que a gente ouve, se a gente confia em Jesus, confia naquilo que a gente fala. A gente tem que dar eu esqueci como é a expressão, o testemunho. E o testemunho é dado na dor, o testemunho é dado na imperfeição. Então que a gente continue na nossa labuta, que a gente continue nesse caminho de tentar de alguma forma reproduzir, aprendendo a mensagem do Cristo. Um beijo para vocês, foi muito bom estar com vocês e recomendo realmente uma pausa para pergunta, né, que eu vou pôr agora. Será que eu estou seguindo como bom discípulo? Ou será que eu só quero extrair de Jesus aquilo que ele tem de bom? Discípulo não é aquele que fala muito, não. Um olhar, um carinho pode significar muito mais do que horas de fala. Então acho que já deu o meu tempo, né? Um beijo, tudo de bom, boas ações aí pra vocês.